Bom dia a todos. Então, estão me ouvindo bem? Vou começar aqui só dando um espaço para a gente ver da aula passada se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que gostariam de perguntar sobre o projeto. Bom, a gente pode aproveitar ainda mais adiante nesse tempo da aula de hoje para discutir isso aí. O assunto de hoje é a prototipação de interfaces, que é a próxima etapa para vocês no design, né, na metodologia de design de interação. Eu vou primeiro fazer essa introdução aqui, né? Nós já estudamos aqui algumas das questões de concepção, a análise contextual, que é a primeira, que é essa primeira fase, as 3 primeiras perguntas, os usuários, as tarefas e o contexto. Na última aula, a gente abordou a parte do design, propriamente dito, do projeto de interface, que envolve uma fase mais conceitual e uma fase mais física, onde a gente determina o que o usuário pode fazer na interface e como, né, que componentes ele vai acessar, o que ele vai usar como meio de comunicação ali na interface, como é que isso vai ser apresentado para ele. Então, vocês vão estar trabalhando nessa fase aqui por um tempo, até a próxima apresentação, mas na apresentação já inclui também a prototipação. Então essas duas fases elas são bem relacionadas, porque as duas juntas é que determinam essa questão da prototipação, que é como provocar as críticas e sugestões dos usuários. O que a gente faz é desenhar uma interface e implementar ela de alguma forma detalhada o suficiente para conseguir obter do usuário, ou de um especialista, ou de um usuário final, ou de um representante dos usuários, sobre o que não está bem ali, que sugestões eles teriam para melhorar, seja consciente ou inconscientemente, né? Às vezes o usuário não sabe o que está bom para ele, a gente precisa observar ou avaliar com alguma métrica de desempenho se está funcionando ou não está funcionando. Então, das nossas 4 atividades básicas da metodologia de design de interação, nós já passamos essas 2 primeiras que estão verdes aí, agora nós vamos para essa parte de construir versões interativas dos designs. Isso aqui é a prototipação, né? Uma versão interativa daquele design que nós fizemos aqui. Então, na fase de projeto, a gente desenha a interface, decide quais os estilos que vão ser usados, qual o paradigma, quais as metáforas, como é que as telas vão se seguir umas às outras, as telas, eu digo para simplificar, né, as unidades de apresentação. E uma vez isso desenhado, discutido e redesenhado, a gente parte para algo mais palpável e físico, que é o que a gente chama de um protótipo. Então, nessa terceira etapa, prototipação, a gente vai ver as ferramentas existentes e usadas para isso, que inclui o que a gente chama de protótipos em papel, até mesmo, certo? Protótipos em papel, coisas que a gente desenha sobre o sistema e consegue com elas apresentar para os usuários e obter informações. As maquetes são como simples desenhos também, mas já feitos em editores de recursos, né? É onde a gente produz o que os desenvolvedores por aí chamam muito de wireframe do sistema, ou um mock-up da interface. Tá? Então isso é desenhar realmente usando já os componentes que deveriam ser os componentes finais daquela interface. E por fim, também na prototipação, a gente faz protótipos funcionais, que realmente é uma parte do sistema implementado ali.
certo? É uma parte da interface que já tem funcionalidades de uma forma ou de outra, embora ainda não seja o sistema final. Tá? Então, vou mostrar o esquemático que está na outra apresentação, que é essa aqui, que inclui mais ou menos o que a gente vai ver hoje. Essa aula é, em geral, um pouco mais curta do que as anteriores. Então, prototipação, a gente vai ver o que é aqui o design físico, ver as diferenças entre um protótipo horizontal e vertical, como é que a gente coloca a prototipação dentro do ciclo de revisão. A gente vê também os protótipos de baixa fidelidade e alta fidelidade. Aqui não expandi, né, os de alta fidelidade, mas aqui entrariam as maquetes, mockups que eu acabei de mencionar. Enquanto que nos de baixa fidelidade são aqueles em papel ou fichas. Tem até um que se chama Mágico de Oz, nós vamos ver o que ele é daqui a pouquinho. Ok? Então, voltando para cá, eu vou começar aqui definindo, né, o protótipo. Seria, como diz aqui ao lado esquerdo, a representação concreta do sistema proposto. A gente sai um pouco da abstração do design, certo? Então ele implementa aquele modelo abstrato da interface. E o protótipo ele já é composto pelos objetos de interação, que numa interface visual de janelas a gente pode chamar de widgets. Né? Agora o termo também pode se expandir para widgets que não sejam uma interface de janelas. Mas esses elementos eles já têm um comportamento, já tem uma aparência e até uma sequência de uso definidas. Isso a gente definiu parte dessas coisas no projeto e agora a gente implementa. Certo? Mas essa implementação ela não precisa ser feita com a completude, digamos, do sistema final. Então, por isso eu falei antes, pode ser uma descrição, às vezes até em papel, como um storyboard, mas também pode ser executável, pode ser um programa que já executa algumas das funções do sistema. Ele apresenta a interface como um todo e partes dessa interface geram, de fato, funcionalidades no sistema. Certo? Aí do lado tem só algumas figuras ilustrativas. Não sei se a resolução permite ler muito bem, principalmente essa de cima aqui, né? Se deszoom, se melhora, não melhora, não. Compactação da imagem mesmo. Bom, então, como o protótipo é uma implementação que pode ser feita com vários níveis diferentes de fidelidade com relação ao sistema final, a gente classifica esse protótipo em duas dimensões, pelo menos. A primeira delas é essa aqui, que é onde a gente classifica o protótipo entre horizontal e vertical. Então, imaginem um sistema de vocês, é um aplicativo para celular que tem 5 activities, né? 5 unidades de apresentação e um fluxo entre elas. Então, num protótipo horizontal, o que a gente faz? A gente desenha todas, a gente implementa todas as 5 activities, né? As 5 telas do sistema, e a gente consegue fazer a transição. Então, apertar no botão que chama a próxima, e aí faz o comando que chama a outra, consegue navegar em alto nível por toda a interface do sistema. Então ela é uma prototipação em amplitude. Eu tenho todos os desenhos, né, a interface quase completa, com todos os desenhos implementados em alto nível, mas a funcionalidade pode não estar presente. Então ela é reduzida ao nível mínimo, esse do fluxo. Quer dizer, se eu clicar lá, entrar com dados e apertar o botão para ele gerar um gráfico no meu aplicativo, ele não gera o gráfico. Mas ele mostra a janela onde o gráfico apareceria, certo? Então ele é um protótipo horizontal nesse sentido.
se a gente fizesse uma árvore da interface, ele está implementando um nível horizontal da árvore que eu escolhi, né? Já um protótipo vertical, contrariamente, ele favorece a profundidade, ao invés da amplitude. Então, ao invés de implementar todo um nível, toda a interface completa sem funcionalidade, ele faz a escolha de uma das partes do sistema. Por exemplo, se eu tenho 5 activities, eu vou escolher uma delas e vou implementar toda a funcionalidade ali. Então, ele pega um galho da árvore e segue até as folhas, né? Se a interface, se todo o desenho das tarefas na interface é uma árvore, eu vou até o final de uma parte, mas eu deixo de fora o resto. Então, isso que difere o protótipo do sistema final é que eu só pego uma parte. Pode ser horizontal, corte, ou pode ser vertical. Então, vocês conseguem imaginar que esses dois tipos de protótipo vão ter funções diferentes, né? O que eu posso testar, por exemplo, das heurísticas, que nós vimos na aula passada, se eu tenho um protótipo horizontal? Eu consigo ver se ela é coerente em todas a sua amplitude, né? Se todas as telas usam as mesmas coisas, os mesmos elementos para as mesmas funções, com as mesmas metáforas e tal. E num vertical, eu consigo fazer com que o usuário execute uma tarefa dele completamente, né? O que também é importante, porque aí eu vou poder detectar erros, medir ali como eu estou conseguindo evitar esses erros, vendo se o usuário consegue aplicar a tarefa inteira dele, né? Eu consigo avaliar coisas diferentes do que se ele simplesmente explora a interface como um todo. Então são duas funções diferentes que isso aqui tem. E aí eu já aproveito para dizer para vocês que no trabalho, né, no projeto final que vocês estão desenvolvendo, eu já usei esse termo antes, né, um protótipo funcional, estava ali nos slides anteriores. O que eu espero é que vocês implementem a amplitude, quer dizer, vocês tenham todas as telas, ou digamos uma boa parte da amplitude do sistema, e que vocês escolham uma delas para implementar em profundidade. Então, a gente vai ter um pouquinho um misto das duas para poder construir algo que seja funcional. Não vale vir só com um protótipo horizontal, porque não vai ter como ele ter funcionalidades. E se ele for muito só vertical, muito focado numa tarefa só, a gente perde a noção do que mais teria no sistema que seria importante. Então, pensem um pouco nisso e como fazer esse corte no projeto de vocês para apresentar a interface como um todo, sem implementar todos os detalhes, mas implementar toda a funcionalidade para um pedaço, pelo menos, que permita vocês avaliarem isso, expondo ao usuário. Perguntas aí? Deu para entender a ideia? Bom, então o que vocês vão construir, de fato, é o que a gente chama aqui de uma maquete, né? Uma versão simplificada da interface, onde eu tenho navegação, porém uma maquete funcional, onde eu tenho alguma funcionalidade para uma parte dela. E quando a gente constrói esse tipo de protótipo, né, ou maquete, às vezes isso é usado como um sinônimo, mas eu vou mostrar aqui alguns tipos de protótipos que eu não chamo de maquete. Já a maquete sempre é um tipo de protótipo, né? Bom, então o que a gente obtém com protótipos, que é diferente, voltando um passo atrás, se eu tenho o meu design conceitual da interface, desenhei as minhas telas, desenhei os meus fluxos, já está tudo bem definido, aquilo ali, se eu apresentar para um usuário, para um especialista, vai permitir que a gente consiga críticas gerais. Vocês poderiam melhorar tal coisa, por exemplo, as heurísticas, né, poderiam fazer com que a coerência fosse total em todo o sistema, que a linguagem fosse mais familiar com o usuário e tal, mas são críticas genéricas. Com um protótipo, uma maquete, a gente obtém críticas específicas.
dizer, o usuário vai realmente dizer, ah, não achei esse botão. Cadê o botão para salvar? Ah, qual é o gesto que eu tenho que fazer para liberar a opção de remover? Sei lá, né? Estou inventando exemplos. Mas, assim, são críticas específicas que nessa fase são mais preciosas do que as críticas gerais. Certo. Então, como é que funciona isso dentro do ciclo, né, de desenvolvimento de uma interface? A gente vai construir o primeiro protótipo, aí expõe ele para o usuário executa tarefas reais, de preferência num ambiente real do usuário. Se eu quiser avaliar questões de relacionamento com o contexto, ou no laboratório de interação, que a gente chama daí de fazer um ensaio de interação, onde eu dou uma tarefa para o usuário e ele executa em cima do sistema, que é onde consigo outros tipos, eu não vou avaliar ele no ambiente real, então não tem aquele contexto, mas eu consigo comparar desempenho, por exemplo, percepção de algumas coisas. Então aqui é onde o usuário vai executar tarefas reais. E aí a gente não precisa inventar as tarefas, porque a gente já tem um modelo de tarefas e a gente seleciona de lá alguma das tarefas que o usuário vai fazer. E aí eu recolho as críticas, as sugestões, os comentários. E aí, para fazer isso, né, essa parte aqui é a parte de avaliação que a gente vai ver na sequência, né? Próximas aulas, avaliação. Como é que eu faço para obter essas críticas? Uso questionários, entrevistas, logs de sistema, tem técnicas para fazer isso. Bom, aí, depois que isso está ok, quer dizer, avaliando o que eu obtive como resposta do usuário, eu vi que está satisfatório, então terminou o processo. Mas o mais comum é que ele tenha críticas, sugestões, comentários e eu preciso voltar. Então, no passo 6 aqui, eu vou voltar lá para cima e formar o ciclo, né? Repetir a construção do protótipo modificado, submete para o usuário, executa tarefas, a mesma coisa. Certo? Então, essa parte fica nebulosa, como é que ele faz para avaliar aqui, porque a avaliação não é o tema de hoje, mas aí vocês já veem como é que a prototipação entra no ciclo. Ok? E o porquê que é importante ter um protótipo antes de poder fazer avaliações. Ok, eu tinha falado que tem mais de uma dimensão para a gente classificar os protótipos, né? Eu tinha falado de horizontalidade e verticalidade, protótipos horizontais e verticais, e agora eu vou falar da fidelidade. Então, se eu tenho um protótipo que é de baixa fidelidade, é um tipo de protótipo que, por mais que ele funcione e permita obter críticas dos usuários, ele não se parece muito com o sistema. A gente usa materiais diversos para construir esse protótipo, que é parecido com o que a gente vê mesmo de maquete de arquitetura, né? Eu faço ali de papel, o desenho do prédio, ele me dá uma ideia já tridimensional, contextualizada de como é que aquilo pareceria, com as proporções. Então isso é útil, mesmo que não pareça nem um pouco com o prédio final. Então, seguindo essa metáfora aí, alguns protótipos de baixa fidelidade que a gente usa é, por exemplo, o storyboard. Storyboard que é usado no cinema, criar cenas e a animação. Aqui a gente pode aplicar usando outro elemento da análise contextual, além das tarefas, que são os cenários. Vocês tinham pensado em cenários? Né, os cenários específicos, o usuário chega, faz essa ação, recebe tal resposta, ele precisa decidir, ele faz uma outra ação. Né? Então, aquele cenário específico, a gente representa num protótipo de baixa fidelidade como uma série de desenhos que mostram essa evolução do usuário na interface. Aí, para isso, tem pequenos esboços que se pode fazer, termo em inglês sketch, que vocês ouvem aí. Aqui tem um exemplo de um storyboard para
digamos, a tarefa de abastecer o carro no posto de gasolina. Tá aqui uma tarefa de self-service, né? Uma coisa que a gente não tem no Brasil, foi impedida por lei há um tempo atrás, uma vez tinha até, mas é bem comum quando a gente viaja para o exterior, que o próprio motorista vai abastecer o carro. Tá? Então, os passos aqui ficam desenhados desse jeito: dirige o carro até a bomba, pega a pistola da bomba de gasolina, coloca na entrada do tanque, aperta o gatilho até ficar cheio, coloca de volta e passa no caixa para pagar. Esse aqui é um sistema. Bom, porque isso aqui tem um sistema de computação aqui por trás. No princípio, nesse aqui especificamente não aparece nada como um sistema, mas vocês têm essa mesma situação de abastecer o carro, que envolve um sistema, e ela tem essas tarefas físicas de dirigir o carro, pegar a mangueira da bomba, tudo isso. Porém, ela tem umas outras, né? Imaginem essa aqui. O cara vai lá, abastece e vai embora sem pagar. Então teria um cenário que ele já abasteceu e ao invés de passar no caixa ele vai embora. O que acontece? Por isso, em alguns sistemas, ele precisa primeiro passar um cartão de crédito para pegar uma garantia, e aí a bomba é liberada e tal, e tem outros sistemas. E assim, a gente pode fazer esse protótipo de como o sistema vai funcionar também. Então, é a descrição mais concreta de um cenário, onde a gente pode pegar os erros, né? Aqui tem um problema. E se ele não encheu o tanque, ou se ele pegou uma garantia, mas colocou mais, queria mais gasolina do que o que ele colocou, ou se ele colocou menos, então sobrou dinheiro, tem que ser devolvido, como é que funciona? É de coisa que a gente consegue pensar em cima do cenário. E para fazer isso aí, as diversas equipes de desenvolvimento, de design, eles usam esses ícones prontos, né? São bibliotecas de desenhos, como é que se chama isso aqui? Clip arts ou outro tipo de figuras, às vezes com fotos, às vezes com desenhos simples, assim, para que não seja o caso de cada pessoa desenhar de um jeito e aí depois ficar incompreensível dentro da equipe, né? Então eles usam esses esquemas aí. Vou mostrar mais alguns exemplos dessas coisas, dessas ferramentas bem low-tech que são usadas no design. Tá, então além dos storyboards tem as fichas. Eu já comentei na aula, né? Mas as fichas são realmente fichas de papel que eu posso desenhar. Deixa eu pegar uma folha qualquer aqui para ilustrar isso para vocês, né? Digamos que eu tenha eu desenho nessa folha aqui a minha interface com todos os componentes e aí eu apresento para o usuário. Bom, essa é a tela principal do programa. E digo para ele, agora faz aí a tarefa de editar uma pessoa no cadastro, tá? Qualquer tarefa. Aí o usuário vai dizer, bom, eu para fazer isso eu vou primeiro rolar esse scroll aqui para encontrar o nome da pessoa. Daí eu vou dizer, bom, então quando tu encontrou e clicou, acontece isso aqui. Aparece essa outra tela. Aqui tem os dados da pessoa, tal. Daí o usuário olha, então aí eu seleciono a pessoa, tal. Quer dizer que a gente consegue simular a execução do sistema usando esses cartões, né, ou fichas, trocando eles e apresentando para o usuário. É uma maneira de prototipar sem precisar programar nada, né? Faça um desenho e exponha para o usuário. Aqui tem um exemplo de protótipo para uma agenda, né? Marcar um compromisso. É um exemplo do livro, né? Ele vem bem ruinzinho aqui, mas dá para ver que tem uma janela, marcar uma reunião, e aí tem alguns componentes. Vamos tentar entender aqui, entre, antes ou para, por. Então ele vai dizer assim, entre tal hora e tal hora, durante 1 hora, em tal local. O sistema funciona assim, né? A gente diz, eu quero uma reunião entre as 2 da tarde e as 5 da tarde, que dure 1 hora. E aí ele vai buscar e mostrar possibilidades aqui na agenda, né, para mim, dia, hora, local e tal, e eu vou poder escolher e fazer a marcação.
Então ele vai mostrando essas fichas, são papéis impressos sobre essas diferentes coisas. Assim que funciona. Para fazer esse tipo de fichas, tem alguns templates, né? Essas réguas aqui de desenho, a gente chama de templates, físicos mesmo, com folhas já com o desenho de vários contornos de um celular, por exemplo, que é um caso de iPhone, né? Então eu tenho os vários desenhos na folha e eu posiciono a régua e desenho meus componentes, assim eles ficam meio que padronizados, né? Desenhar à mão livre dependeria muito da habilidade do projetista, então assim padroniza um pouco para montar essas fichas. E tem outras ferramentas para facilitar isso, como esse aqui é um livrinho, agora não me lembro de que fabricante era, né? Think, Pin, Create, Think, Create, é um slogan de algum das grandes desenvolvedores de software. Não me lembro qual era. Mas é um livrinho, né? Um bloco que eu tenho várias folhas, em cada folha tem o desenho do aparelho aqui, no caso, me parece um iPhone, né? Dos bem antigos, com a borda bem larga aqui ainda. E um espaço para notas. E do outro lado eu tenho uma pilha de destacáveis como post-its, né? São folhinhas com uma parte semi-adesiva que eu posso tirar daqui e colar do lado para montar minha interface. E aí eu vou tirando e montando em cada folha as diferentes telas e depois eu consigo transicionar essas telas depois de montadas com o usuário, dizendo, bom, essa aqui vai ser a tela principal, faz aí tal tarefa. Ele vai lá, tá, eu movo aqui e tal, mostro a próxima tela e assim vai, e eu posso já usar o espaço aqui do lado para fazer comentários de, aqui o usuário achou bom, achou ruim, teve dificuldade, melhorar isso, aumentar o tamanho daquilo e tal, já colocar alguns comentários. Então esse é mais uma maneira de fazer um protótipo de baixa fidelidade. Aqui vocês têm a mesma coisa com um tipo diferente, né, de celular. Esse aqui, como ele tem teclado, essa parte é fixa e não muda. Eu posso reaproveitar essa parte de cima, né, isso aí movendo ela para cima das diversas telas conforme o fluxo. Então mostra essa tela, o usuário faz uma ação, aí eu já movo essa parte para uma outra tela e digo, bom, agora é essa tela que aparece e ele continua a fazer a ação. Ok? Tranquilo com as fichas? Certo? Esses protótipos todos vocês são encorajados a fazer, tanto para o projeto de vocês agora, como assim, para uma fase no ciclo de redesign, né? Para refinar a interface. E quando a gente for fazer uma avaliação com o usuário mesmo, vocês podem usar isso também, mas para a apresentação da próxima fase, vocês têm que ter algo funcional, não esqueça disso. Tá? Ele tem que ter alguma funcionalidade, quer dizer, tem que ver algo programado já para a gente ter confiança de que vocês vão até o final. Bom, aqui vou para mais um protótipo de baixa fidelidade, que é o Mágico JAWS. O Mágico JAWS ele substitui a funcionalidade do sistema por um humano escondido que dá as respostas que o sistema daria se ele tivesse todo implementado. Certo? Então, eu não sei se faz ainda muito sentido usar isso aqui. Hoje em dia deve ter sido mais importante um tempo atrás, né, onde as funcionalidades eram muito custosas de se implementar e as interfaces eram muito simples. Então a gente, por exemplo, se tivesse uma interface num terminal, que o usuário entra comandos, mas esses comandos não estão implementados as funções por trás dele, então vai ter um humano lá que recebe o comando e escreve ele mesmo as respostas e envia para o usuário. O usuário tem a impressão de que está interagindo com a máquina, mas na verdade quem está dando as respostas é um humano. Tá? Eu acho que a nossa realidade hoje é mais de que o custo de desenhar, implementar uma interface com relação ao custo de implementar a funcionalidade se equilibra e a gente consegue fazer muitas avaliações sem ter as funcionalidades. Né? Então, eu já não
Faz algum tempo que eu não aplico essa técnica, né? Eu não sei como é que está isso por aí no mercado. Mas acho que deu para entender a ideia, né? Vocês imaginam que tenham que fazer um smartphone que vai procurar hotéis para o usuário programar uma viagem. E aí vocês não têm ainda o banco de dados e isso não está tudo implementado, mas vocês montam uma interface em que o usuário escolhe ali e isso manda uma requisição para um humano que está lá, ele busca no Google algumas coisas e mostra ali para o usuário. Daria para fazer isso, né? Então ter uma resposta de um humano ao invés de implementar as funcionalidades. Ok? Uma dúvida aí com os protótipos até agora? Então, só vou falar um pouquinho dos protótipos de alta fidelidade. E vou começar apresentando algumas ideias aqui, discutindo alguns pontos. Então, o que é o protótipo de alta fidelidade? É o contrário, né? Do de baixa fidelidade. Esse aqui ele tem já a maioria, se não todas, as características do sistema final. Então, não pode mais ser algo de papel quando o sistema final não é de papel. E aqui é comum a gente usar ferramentas visuais de desenho da interface. Claro que eu estou falando de interfaces visuais sempre nos meus exemplos aqui, né? E vocês podem estar lidando com interfaces que não são visuais. Mas aí tem ferramentas para desenhar os layouts. Eu citei aqui algumas, Director, Visual Basic, Qt, mas qualquer ambiente que tenha ferramentas para projetos de interface. Inclusive, a gente usou o Android Studio e ali ele tem um editor de layout, onde a gente consegue já desenhar graficamente as coisas. Embora vocês devem ter notado que eu posso também instanciar todos os meus widgets e posicionar tudo por código, né? Chama lá os objetos, passa os parâmetros e vai montando essa interface. Mas ele tem uma ferramenta visual que acelera bastante esse processo e como ela é de manipulação direta, né, já nos dá um feedback instantâneo de como é que está ficando o desenho. Então essas ferramentas são bem úteis, elas já contêm os elementos típicos daquele paradigma, né? Então se eu estou fazendo uma programação em Windows, ele já vai ter os componentes de Windows. Se for em iOS, ele já tem os componentes de iOS. Se for em realidade virtual também, ele já tem alguns componentes. Por exemplo, nas engines de ambientes 3D, né, engines de jogo, DK, Unity, etc. Tem uma série de componentes lá que a gente usa já para fazer jogo, câmera, luzes e etc., né, que são layouts, que são elementos que a gente usa no layout daquilo. Bom, porém, né, quando eu vou fazer algo de alta fidelidade, que já aparece muito com o sistema, eu vou ter que consumir mais tempo. Isso demanda um investimento maior de tempo, o que tem um custo também. E isso pode até valer a pena, porque, em geral, eu aproveito, né? Tudo que eu desenhei aqui nessas ferramentas é código já que eu vou usar depois no sistema final. Então, quanto a isso, não é tanto o problema. Mas é claro que se eu faço esse desenho todo e depois ele não está bom, eu preciso refazer. Certo? Então, é por isso esse custo. Mas o principal problema mesmo, os principais estão aqui, né? Gera alta expectativa. Às vezes, desenhando com essas ferramentas, eu crio algo muito que parece muito bom, que é bonito e etc. E o usuário cria uma expectativa alta, que depois, quando ele tem o sistema final e as limitações físicas, as limitações de desenvolvimento que a gente tem, né, levam a cortes ali, a gente acaba tendo que simplificar aquela interface, e aí frustra o usuário que ficou com a expectativa alta. Tem que cuidar isso aí também, a gente não pode... Vocês vão vir aqui, né, se eu fizesse uma apresentação só do design, eu ter designs incríveis, e aí na hora de fazer o protótipo numa outra apresentação, vocês iam vir com protótipos muito simples, que iam ser um pouco frustrantes em relação ao design original. É essa a coisa. Por isso que, inclusive, na disciplina aqui a gente faz uma apresentação só de prototipação já, para dar uma freada
nesse design. E aí tem um outro problema ainda, que é essa relutância em mudanças por parte dos projetistas. O cara vai lá, desenha tudo com muito cuidado e detalhe na interface, usando uma ferramenta de desenho. E aí ele vai avaliar isso com o usuário e encontra uma série de problemas, o usuário não percebe direito, o fluxo não corre bem. E o desenvolvedor diz, azar, eu já fiz assim, agora vai assim. Ele não quer mudar. Então, esse investimento que ele fez, ele reluta a mudar, embora ele tenha a evidência de que aquilo está dando problema. Então, o projetista, aqui, o desenvolvedor, age mais com a emoção do que com a ciência. Ele sabe que não vai ficar bom, mas ele já fez assim, ele tem relutância a mudar. E, em geral, ele põe a culpa no usuário, que é burro e que não sabe o que é bom, etc. Vocês já devem ter tido essa experiência como desenvolvedores, né? Vocês fazem o trabalho, mostram para o professor depois, e o professor diz que tem problemas, se vocês não mudam, ou sei lá, se vocês já trabalham e desenvolvem algum sistema, os usuários têm críticas, a gente pode não querer alterar. Então, aqui eu vou dar só alguns exemplos desses editores. Esse aqui, Graphics User Interface Designer, é um tipo de editor de recursos para montar layouts de interface. Né? Eu não tenho muito o que comentar sobre eles, né? Vocês devem conhecer alguns desses. Esse é o Just in Mind. Então, cada um tem as suas características boas e ruins, mas eles permitem fazer coisas bem básicas, desde instanciar os widgets, colocar os nomes e tal, e alguns já implementar alguma funcionalidade local, né? Dentro da unidade de apresentação. Assim. Tipo, eu marco uma opção, desmarca a outra, marco uma, ele abre uma nova janela, algumas coisas desse tipo. Tem esse outro aqui, o Mockflow, mais aqui para mobile, esse exemplo, né? Vocês vão ver no Moodle, eu já coloquei um material lá, e tem alguns links para algumas dessas ferramentas. Tem inclusive, deixa eu encontrar aqui na janela do Moodle. No material da aula de hoje, né, aula 16, prototipação de interface, está ali, eu coloquei um BIS embaixo, que é para prototipação em mobile, e nesse documento que aparece ali, vocês têm um pouco essa parte do mockup da aplicação, né? Como montar esse mockup, ele tem alguns links para artigos e ferramentas que servem que ajudam a fazer isso. Um deles é o próprio Mockflow, que é uma versão um pouquinho mais antiga. Mas tem outros, Real Time Board e etc. Eu tenho certeza que alguns de vocês já devem conhecer alguma dessas ferramentas, pela minha experiência em outros semestres aqui, alguns alunos conhecem e depois eles acabam usando uma no projeto que eu nem conhecia. É bem comum. O que mais eu coloquei aqui? Eu tinha tido uma questão na aula passada sobre formulários, né? Como eu projeto formulários, eu coloquei um pouco mais para cima ali ainda no material da aula 15, que é de projeto, tem um link para... Na verdade, eu coloquei o arquivo eu imprimi de um site, porque é um site que ele dá grátis alguns acessos, depois ele bloqueia. Então, para vocês não perderem a oportunidade de olhar, eu salvei ele, coloquei aqui. Vocês podem ir no site original também. Só para formulários complexos, né, bem avançados mesmo. Ele usa alguns casos de uso de exemplo bem interessante. E tem, bem no finalzinho do bloco da aula de hoje, do material adicional, também um link para um site que eu gosto bastante, que é interactiondesign.org, né, uma fundação aqui de design de interação, que tem bastante material útil para nós. E nesse artigo ali, que foi até atualizado recentemente, tem algumas ferramentas de wireframing. Então vocês vão ver esses termos, né, mockup,
wireframe, que é para construir essa maquete visual, o desenho das interfaces, ainda sem as funcionalidades. Certo? Então, esse era o conteúdo que eu tinha para hoje. Tem aí algumas referências também. Perguntas? Como é que anda como é que está o andamento do projeto de vocês? Tudo bem? Não deixem para a última hora. A primeira fase lá da análise contextual era um pouco mais, como é que eu vou dizer, teórica, né? Bem do tipo que a gente escreve e está pronto, então é só o tempo de pensar e escrever. Claro que se eu dedicar mais tempo eu vou escrever coisas melhores, mas aqui vocês vão ter que, agora vocês têm que exercitar um protótipo, né? Então, façam o design, sigam lá as regras de design. Eu estava pensando em fazer uma espécie de algoritmo, um fluxograma das etapas que vocês têm que seguir, né? Eu acho que o material que está ali é o suficiente para vocês entenderem isso, mas uma síntese não faria mal. Talvez eu coloque isso no Moodle nos próximos dias. Tá? Mas é refinar as tarefas. A partir das tarefas, começar a desenhar as unidades de apresentação e o fluxo entre elas. Discutir entre tá bom assim, se não tá. Olhar as heurísticas para ver se vocês estão respeitando todas elas. Refinar esse desenho e, em seguida, partir para um protótipo. Aí daí eu aconselho vocês na parte de implementação, porque é aí que está o problema, se vocês deixam para a última hora essa parte, é que tem coisas na implementação que vocês sabem são imprevisíveis, coisa não compila, a biblioteca não linka, não roda na minha máquina, né? Tive que instalar outra coisa, aí o meu HD deu problema, tem uma série de coisas que acontecem na implementação que não acontecem quando é só teórico. Se vocês estão usando, ou pretendem usar algum controle mais não convencional, então a primeira coisa é resolver esses problemas, né? A comunicação com esse controle. Eu vou usar o controle do Wii, vou usar uma câmera para capturar o vídeo, né? Essas coisas elas tendem a ser subestimadas, às vezes dá um problema, então comecem por fazer a prova de conceito disso, matar esses problemas. Outra coisa que eu ia dizer sobre isso, nas próximas aulas, o que está previsto no nosso cronograma seria uma prática com o Arduino, e a gente faz prática com o Arduino nessa disciplina para prototipar dispositivos. Uma parte de desenvolver uma interface ou de projetar uma interface às vezes requer projetar um dispositivo novo que não existe ou personalizar um dispositivo. Sei lá, um controle qualquer que eu coloque, pendure na orelha, um controle que pega os meus gestos, colocar sensores num objeto físico. Eu não, agora sim, não estou pensando muito no que foram as propostas de vocês de projeto, mas eu lembro que algum que outro tinha algum controle, assim, né? Então, isso poderia ser feito com Arduino, é por isso que a gente tem essa aula. Como a questão da aula remota dificulta fazer o trabalho com Arduino no laboratório, eu tinha até colocado no programa que isso seria presencial em junho, mas já não é possível, a gente já sabe que não vai poder fazer presencial. E então nós vamos ter que adaptar e ser criativos, tá? Para as aulas de Arduino, eu pretendo usar um simulador. Então, para vocês que já conhecem alguma coisa de Arduino, sabem o que eu estou falando, para os que nunca viram, né? Então isso pode parecer que não faz sentido. Mas o Arduino é uma placa física, um hardware, que é um microcontrolador, ele tem portas de entrada e saída, onde eu posso plugar sensores analógicos e atuadores.
e a interface toda do hardware já está feita para nós. Então, por exemplo, se vocês quisessem desenvolver um mouse, vocês teriam que programar o driver para o circuito e soldar os componentes e fazer com que o sinal do físico lá do hardware chegue no computador pelo USB e isso seja transformado e tal. Tudo isso a gente não precisa fazer se a gente usa essa placa, porque eu conecto ela na USB, plugo ali os meus componentes e pronto, ele já tem uma interface de programação bem simples, certo? Então eu coloquei no Moodle já um link. Vamos ver onde é que está. Eu coloquei para a semana que vem. Vamos ver lá se vocês puderem acompanhar, já sabem do que eu estou falando, né? Ficou 14 ali, mas seria a aula 17 de protótipo. Já tem um material ali de Arduino, que vocês já podem consultar e olhar. E no final tem um link tutorial do Tinkercad. Tinkercad, não sei como é que eu vou pronunciar isso. Mas aí nessa página vocês veem um simulador que a gente pode usar para fazer trabalhos com o Arduino sem ter o Arduino. Então ele é feito virtualmente. Eu tenho um simulador online que eu vou lá, monto o circuito, programo e testo ele ali. Tá? Então é provável que a gente vá usar isso e daí nós não vamos fazer a aula prática no laboratório. É quase a mesma coisa usar o simulador ou fazer a prática, né? Exceto que a gente não está acostumado a usar essas coisas de hardware e é mais para vocês que são de ciência da computação, né? A maioria não usa isso, não é obrigado a usar isso durante o curso inteiro. E aí ver ali a placa comunicando e tal pode ser interessante, mas isso a gente pode até fazer mais tarde. Nós temos no laboratório uns 20 kits que tem a placa Arduino com os componentes, e aí geralmente eu distribuo no laboratório para vocês trabalharem. E aí nós não vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso virtualmente à distância, então nós vamos continuar fazendo aqui remotamente essa aula. Porém, se for o caso de algum dos grupos realmente querer desenvolver um dispositivo usando Arduino, nós temos os kits, eu posso emprestar, levam para casa e usam e depois me devolvem no final do semestre. Então isso é possível. Claro que eles estão lá no campus e a gente vai ter que arrumar aí a logística para vocês pegarem isso, tá? Mas eu consigo porque eu tenho alguns alunos da pós que estão indo eventualmente no laboratório e a gente conseguiria organizar isso se alguém for usar. Não, vocês podem achar alguma outra alternativa, ou vocês têm a placa, ou podem comprar a placa, isso é bem acessível até para a maioria das pessoas. Custa menos de R$100, assim. E pode ser interessante. Aí tem uma pergunta aqui sobre os testes com o usuário. Essa é uma outra coisa que tem nos afetado bastante. Na pesquisa, principalmente, né, a gente faz projetos de interface, interação nova, e geralmente a gente faz grandes testes de usuário, com 30, 40 pessoas, que vêm uma por vez para usar o sistema, e a gente coleta dados. Isso a gente não está conseguindo fazer, então a gente está usando estratégias do tipo, faz em casa só com um usuário, com as pessoas da própria casa, mas faz muitas amostras, faz dezenas de vezes, usa o sistema e coleta dados todas as vezes para tentar ter uma amostragem maior. Tá? Então vai ter algumas coisas que a gente pode fazer nesse estilo aí. Mas se o projeto de vocês for algo na web ou em smartphone, principalmente, fica fácil vocês mandarem isso online para as pessoas testarem. Então pensem já em estratégias de como vocês conseguiriam expor o protótipo de vocês para ser testado. Digamos assim, pensem que eu preciso testar. Então vocês vão me mandar o APK de um aplicativo móvel, eu instalo no meu celular e testo, certo? Ou vocês podem, se vocês fazem uma coisa web, mandem o link, a gente pode testar. Vamos pensar em algo assim, se vocês puderem daí compartilhar isso, quando estiver pronto, isso vai ser daqui a um mês, né? Ou mais. Quando a gente estiver pronto para fazer um teste,
conseguir que esse aplicativo ele já grave logs de utilização, saiba quantos toques o usuário deu, quantos cliques ele deu, algumas coisas assim pode ser útil também. E outra coisa que a gente faz é aplicar questionários, e questionários é fácil de mandar online também, nós vamos ver na aula de avaliação, isso tudo. Manda um link para um formulário, a pessoa usa o sistema e depois preenche um formulário de satisfação, por exemplo. Tá? E uma outra coisa que estava prevista era vocês mesmos participarem como usuários num teste. Então, tá, isso por enquanto está prejudicado. Não tem como, nós não vamos pôr ninguém a ir lá e colocar o capacete de realidade virtual, depois vem o outro, depois vem o outro, né? Isso aí não é compatível com o nosso distanciamento atual. Então, eu ainda não sei que atividades vocês vão fazer para compensar isso, mas vamos esperar mais um pouco, talvez seja possível vocês participarem de algum experimento que seja seguro, né? Vamos pensar. Se não, a gente pode até fazer com que todos da turma participem como usuários dos outros projetos dos colegas, né? Um de vocês tem lá um aplicativo de celular que vocês desenvolveram, e aí vocês vão mandar para nós, para os colegas da turma, testarem e preencherem formulário. Isso já é uma maneira de vocês participarem também como usuários de teste, né? Não só como o experimentador, o cara que fez o sistema e está testando. Ficou claro isso? Mais alguma questão? Bom, então era isso por hoje. Outra dúvida, me enviem mensagens, né? Escrevam. E na terça que vem nos encontramos aqui novamente para a próxima aula de... Nós vamos ver aí a prototipação física, né? Na verdade, o projeto é a prototipação de dispositivos de interação.